Gente, esse canal aqui é um canal de artes, mas eu queria falar sobre isso, é uma coisa que me dá prazer falando. Mas me perdoe pelo vento, pelo barulho e pela minha caminhada, mas vamos usar a psicologia reversa. Muita gente usa a psicologia reversa maleficamente, para benefício próprio. Eu vou usar a da seguinte forma: aqui não tem microfones, não tem qualidade de tecnologia, estou na frente do celular balbuciando minhas palavras aqui, certo? Se eu tivesse todo o ambiente maravilhoso e o conteúdo fosse uma merda, do que adiantaria? E outra, se o conteúdo fosse bom e eu tivesse uma qualidade de ambiente, de microfonia, mas você que está ouvindo não absorvesse, seria só coletor de dados, não serviria para nada na aplicação diária. Mas o que eu queria falar é sobre a relação da vida afetiva. Aonde começa a nossa vida afetiva? Na infância. Quais os primeiros contatos que nós temos com as nossas próprias emoções? Nossos pais. Você tem uma família que tiveram 3 filhos. Aí os filhos perguntam por que filhos de mesmos pais não tiveram a criação no mesmo contexto. Aí tem aquelas mães e aqueles pais que dizem assim: não, eu não faço diferença, eu amo os dois igualmente. É verdade isso? É verdade. Aí o filho fala: não é. O filho que tá lá na terapia buscando por que ela recebeu tudo aquilo. O segundo filho ou o terceiro filho. Não é. Aí fala assim: não, você talvez você se sentiu assim, mas você foi amado. E eu não tinha consciência. Todos os estudos que eu busco hoje, eu tinha intuitivamente como pai. Eu sou pai hoje. E aí eu trazia isso de forma intuitiva. Hoje eu falo com coisas que eu estudo. Sou psicólogos formados falando, pedagogos. E pais, filhos que nasceram de mesmos pais, mas tiveram contextualização diferente na criação, nada mais é do que o primogênito, o primeiro filho. Quando nasceu, os pais estavam conectados, inseguros, por serem pais de primeira viagem e com as suas dores mal curadas. Quando chega o segundo filho, os pais já estão mais cansados. Por quê? Muitas vezes não se programaram em vários âmbitos, que é sobreviver à dificuldade que é financeira, emocional, de valores, sociabilizar, como indivíduo. É muito difícil administrar todas essas nuances que nós temos na vida humana. Quando chega o terceiro, os pais já estão completamente cansados. Por quê? Eles buscam o inconsciente coletivo, a constante sobrevivência. Muitas das vezes esquecem de si próprio, estão numa rotina pesada, emocionalmente não buscaram ajuda e não se curaram. E o que acontece muitas das vezes? No terceiro filho, os pais estão desconectados emocionalmente. E muita gente não percebe porque só vai vivendo. E muitos casamentos acabam assim. Eu dizia, no meu casamento, que eu tinha uma consciência de 2 coisas: casal que não dialoga, separa. Casal que tem o primeiro filho em meio a bagunças emocionais, tem um grande risco de separar até os 5 anos de idade. E era intuitivo que eu falava isso. Hoje eu falo isso embasado no que eu leio. E é real. Então, não que a minha verdade é absoluta, eu estou falando embasado no que me diz. Então, vocês já pararam para pensar nisso? Que a gente empurra a vida com a barriga e a gente não se autoconhece e a gente exige que os nossos filhos entendam, a gente exige obediência dos filhos e nada mais é do que cura e libertação. Cura e libertação. Você se cura para libertar uma linhagem que está vindo atrás. Você se cura para libertar uma linhagem que está vindo atrás. Entendeu? E aí, a linhagem que vem atrás vão ter novas dores, mas não serão as mesmas que te causaram dores. E aquela linhagem que vem atrás se cura para libertar a linhagem que vem atrás. E esse é o propósito da vida que muitos não entendem. Muitas pessoas vão para a vida anestesiando a sua juventude com prazeres efêmeros, para não lidar com si próprio e com as dores que lhe foram causadas, para não sentir culpa de julgamento a quem nos causou, que também muitas das vezes foram inconscientes, que são os nossos pais. Eles merecem a honra, mas não a repetição de paradigma. Muitos pensam que honrar pai e mãe
passar a mão na cabeça. Eu ouço muito falar isso, eu tô acolhendo. Não, se você tá acolhendo o erro, você tá errando. Se você tá acolhendo o erro, você tá errando. Se você tá reproduzindo o erro, então piorou. Então, você quer os seus filhos curados? Cure a você. Você quer um exemplo dos seus filhos? Seja você exemplo. Exemplo não de palavra. Obediência anula sentimentos. Crianças são impedidas de sentirem. Obediência é militarismo. O que as pessoas precisam é escuta ativa. Eu era um cara que sempre tive uma escuta ativa dependendo da abordagem que me faziam, dependendo do que era o assunto. Mas me perdia no cotidiano das escutas ativas porque eu nunca fui ouvido, eu nunca pude sentir. Eu fui do engole o choro, cala a boca, você não tem direito a nada, você não tem pelo debaixo do sovaco para falar qualquer coisa. Foram algumas de poucas palavras que eu posso dizer a vocês que eu passei. Quer cura dos seus filhos? Cure a você mesmo. Grande abraço!